Bom dia a todos. O ensinamento lido hoje, vigilância permanente, é o mesmo ensinamento de Jesus que fala orai, e vigiai. Quando ele foi rezar, no dia que ele foi preso, ele foi rezar no jardim e pediu para que os discípulos rezassem, Quando ele volta, estavam todos dormindo, E aí ele fala, que vocês têm que ficar mais atentos espiritualmente, ou seja, orar. Aí ele volta a rezar e aí eles dormiram de novo, Quer dizer, e dormiram por mais 2 vezes. E aí depois que aconteceu a prisão, pegaram eles de surpresa, pois mal acabado de acordar, aquela sonolência. E inclusive o principal, o mais próximo a Jesus, chegará a dizer que não conhecia, não o conhecia. Então, são fatos que acontecem justamente nesse momento, em que o ser humano perde para a carne. Ele fala perder para a carne, ou seja, perder para o corpo. A missão explica como sendo o espírito secundário. A gente perde para as nossas necessidades básicas, e dormir é uma delas. Então, eis que na falta dessa vigilância espiritual, pode acontecer diversas coisas que a gente vai se arrepender para o resto da vida. Nós estamos passando por um período bastante difícil, bastante complicado, onde as pessoas estão bastante apavoradas com essa nova onda de febre amarela, Meus salmos tem os diversos salmos sobre o fim dos tempos, Eu vou ler alguns. Se não houvesse o batismo de água e fogo, este mundo de homens maculados seria destruído. Batismo de água e fogo nada mais é do que o jorei. Então podemos ler: se não houvesse o jorei, este mundo de homens maculados seria destruído. Humanidade, mantenha sempre atento o coração, acordado. Logo virá o implacável julgamento de Deus. Chegou o tempo de ficarem perdidas muitas pessoas que, orgulhosas, negam a existência de Deus. Arrepende-te, ó homem, prepare-te para atravessar tranquilamente a crise máxima do mundo. Para dedicar no grandioso trabalho de salvação, purifica a tua alma, limpa teu coração. Tranquilo será a chegada do terrível fim dos tempos para aqueles que têm uma alma pura. Então temos aqui 2 salmos que ele fala tranquilo, As pessoas que estiverem atentas, acordadas, conscientes, vai passar tranquilo. As pessoas que estiverem sonolentas, vai entrar nessa onda, É um redemoinho, onde suga as pessoas, a mídia massiva e informações um em cima do outro, às vezes até contraditórios, mas um bombardeamento de informações, que faz com que o ser humano entre em pânico. Eu tive em Santa Catarina e eu comentei esses fatos, Eu quero voltar a falar. Eu conheci uma pessoa que ela é especialista em pimenta, doutorado em pimenta, conhece tudo. Mas eu acho que ela fez medicina. Na época dos estudos, na época de fazer aquele autópsia, que os alunos fazem, o professor dela
ao cortar os órgãos, acho que foi na Billings, se não me engano foi na Billings, na vesícula, isso, na vesícula, mostrou a vesícula endurecida, né? Aí, sem aquela elasticidade do órgão humano, parecia um plástico duro, né? E aí o médico fala que isso daí é excesso de pimenta do reino. Falou para a aluna e isso marcou nela, né? Viu aquilo, inclusive tocou no tecido e viu aquilo parecendo uma pedra, né? Bate assim, duro. E aí o médico explica para ela que é um componente que o corpo não consegue expelir, né? É um elemento estranho, né? Que não tem enzimas para quebrar e assim por diante. Aí, lendo sobre isso, é interessante que o povo do Oriente, por não ter vacas, né, e leite, 95% do povo oriental tem aquela intolerância à lactose, ou seja, ao queijo, né, a leite, porque é recente, acho que 1 ou 2 gerações que começaram a tomar leite. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos queriam que o japonês recuperasse rápido a saúde, então introduziram o leite. Mas até então, o japonês não tomava leite, né? Então a diferença é muito grande, pois de um dinamarquês ou de um suíço, que leite faz parte de gerações e gerações, o corpo não ter se adaptado, né? Então o corpo não consegue quebrar as enzimas da gordura e fica muito mais prejudicial ao oriental do que ao ocidental, né? Então, são coisas que a gente aprende com o corpo. Imagine, se a pimenta tem essa característica de não conseguir expurgar do corpo, imagine metais pesados, né? Como tem nas vacinas, o próprio medicamento com todo tipo de química possível. Duvido que o corpo tenha sabedoria para expurgar isso, tirar do corpo, né? Mas tem um porém, né? Na década de 80, um cientista, médico cientista, chefe da divisão de pesquisas da Faculdade do Arizona, o nome dele é Andrew Weil. Ele hoje escreve livros sobre comidas naturais, que eu tenho quase certeza que é uma influência grande de ele ter lido os ensinamentos de Meishu Sama. Hoje faz grande sucesso com a vendagem desses livros, e ele é bastante respeitado nos meios acadêmicos. Ele fez uma pesquisa sobre o jorei, como foi feita a pesquisa, né? Foi feito jorei em pessoas, e com isso examinar o sangue, e descobriu que ao receber jorei, né, a pessoa começa a ter um tipo de um anticorpo no corpo, anticorpo que tem uma força de proteção do corpo muito grande. Tanto é que ele apelidou de natural killer, ou seja, um assassino natural, né, do corpo. Ou seja, todos os intrusos ele vai e ataca. E aí, conforme a pessoa ia recebendo o jorei, mais e mais o corpo isso fabricava, né, aumentava. Porque para ter uma real prova a existência do jorei, precisaria de uns aparelhos muito mais modernos do que a atual existente, pois é uma das partículas mais diminutas que Meishu Sama fala, né, que é o jorei, né? Então, é a mesma coisa que o ar, né? Como é que o ar existe, né? Não enxerga, ninguém enxerga o ar, mas a gente enxerga as folhas balançando, uma bexiga enchendo, né? A presença do ar, as bolhas dentro da água, você enxerga através dos acontecimentos que eles geram, né? Mesma coisa o jorei, você não enxerga o jorei, mas
você sabe que ele existe, pois a reação que causa nas pessoas, né, de um bem-estar, tudo isso é que reforça a existência do jorei, né? Pois bem, então, interessante dessa pesquisa feita por esse americano foi que quanto mais a pessoa recebia jorei, mais essa anticorpo crescia dentro do corpo. Mas aí pediu para cessar o jorei. Aí essa também começava a diminuir. E em questão de 2 meses, sumia do corpo. Era uma coisa que era do jorei, né, que vinha através do jorei. Seria uma coisa que tem dentro do nosso corpo, mas que deve ser devido à total falta de vitalidade, não conseguir que essa grande força de proteção do corpo ou de purificação do corpo não se faça presente ou que apareça, né? Como essa pessoa morreu, acabou ficando com essa vesícula endurecida sem ter eliminado, né? Mas tem com jorei, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu tio, né, que fumou mais de 20 anos. E em determinado momento ele falou, não, vou parar, e parou realmente, né? E continuou a sua dedicação com o templo, ministrar jorei, receber jorei, e foi indo. Aí um belo dia nasceu como se fosse um furúnculo nas costas dele, né? Eis que esse furúnculo cresceu, a cabeça dele ficou bem preta, né? E expeliu. Expeliu um líquido tão preto, mas tão preto, que a gente sabia que era da nicotina, e justamente atrás do pulmão dele, né? Então era um lugar inacessível para ele, quem cuidou foi a minha tia, e colocava realmente fralda de criança colado, porque a quantidade era tão grande desse líquido preto, e o odor que isso, né, era assim insuportável, de tão forte que era. E saía, acho que saiu durante 1 ano. 1 ano ele ficou com essa, ele brincava com a minha tia, tem que trocar a fralda, né? Falava com a esposa dele. E foi indo, e diminuindo, e depois, num belo dia, fechou, né? Quer dizer, uma coisa que não dá para explicar pela medicina, né? Esse poder de eliminação que o corpo tem. Quer dizer, abriu um buraco no meio da pele e não sabe como, saiu do pulmão e foi para a pele, né? Muita gente recebendo jorei sente algo líquido correndo pelo corpo, né? Parece uma sensação, muita gente não sabe o que é, mas é justamente a toxina que vai parar na bexiga ou no rim para depois ser eliminado, né? Muita gente, ao receber jorei, já escurece a urina, né? Acha que está com a urina com infecção. Não é isso. É a eliminação do corpo que foi feito através do jorei. A dissolução dessa toxina que foi passando e foi eliminando. Então, na verdade, quanta coisa a gente elimina e a gente não sabe o quanto a gente eliminou, né, no dia a dia, né? Mesmo quando vocês fazem dedicações, às vezes pesados, fortes, aí quando vai, a própria urina, né, já está carregado, né, sai bastante sujeira. Então, são... o reverendo falava avenidas da toxina, ou seja, toxivias, que ela vai correndo dentro do corpo e saindo para fora do corpo, né? E ao sair, o ser humano se sente bem melhor, né? Toda vez que de uma graça infinita, uma coisa muito intensa, de uma melhora de uma doença terrível, sempre vem acompanhado de uma grande eliminação, ou seja, através de uma diarreia, das fezes ou da urina, ou através de sangue pelo nariz e assim por diante, né? Eu mesmo, minha experiência pessoal é a eliminação que eu tive meningite, no auge do meningite na década de 70, quando foi um pânico que vigorou aqui no Brasil,
E eu tive todos os sintomas da meningite, a gente sabia que era meningite. E recebendo o Jorei, eu senti a toxina que veio da nuca, que a meningite trava a nuca, né? Você não consegue colocar o queixo de tanta dor, petrifica aqui atrás. Você fica... E alucinações, e dor, e febre. Aí eu senti algo que estava vindo da nuca, passando por dentro do cérebro e vindo para a frente. Aí pesou aqui à frente, no que pesou à frente saiu através de sangue. Eu lembro de ter enchido um copo de sangue, né? De sangue pisado, um sangue ruim. E como um passe de mágica, não tinha mais nada, né? Saí pulando, como uma coisa assim impressionante, rápido. Então, essa sabedoria do corpo, né, é negligenciado atualmente, né? Se essa vacina é tão boa, por que as pessoas com baixa imunidade, crianças, idosos, pessoas que têm uma imunidade baixa, um monte de gente que não pode tomar? Por que não pode, né? Se é tão bom, se é tão benéfico? Porque é altamente tóxico, né? Altamente perigoso. Só pessoas que têm a imunidade 100%, e olhe lá. Mas tem acontecido da reação a levar a óbito muita gente que está tomando, né? Os números se contradizem, mas já na casa de 10 pessoas, né? Você vai para se imunizar e morre com a própria doença, né? Então, é justamente esse ensinamento de hoje, né? Uma vigilância permanente do que é feito para com a gente, né? E a necessidade da gente estar bem espiritualmente, pois aí vem a tranquilidade, né? Se a gente não está bem espiritualmente, uma hora a gente entra nessa conversa e acaba fazendo alguma grande besteira, né? Então, esse estudo, né, é importante para que o nosso espírito fique tranquilos, firmes e tranquilos, né? Pois, como falo no ensinamento, milhões de espíritos negativos à espreita de você vacilar, de você acreditar em alguma outra pessoa, quer dizer, ter o ensinamento de Meishu Sama como sendo o cajado, né? Falando, não, aqui está a verdade e através disso eu vou caminhar, né? É difícil, né? Quando todos estão contra, mas não é o que mostra a grande realidade, né? Por que acha que essa doença foi... acharam que tinha acabado, né? Que tinha controlado, mas volta com uma letalidade, uma mortalidade muito maior. Hoje na casa de 60%, é muito alto, né? Absurdamente alto. E tenho certeza, né, que Meishu Sama desafiava a medicina, desafiava os médicos, falando, eu quero propor um desafio a vocês, médicos. Eu entro no hospital, ministro Jorei, e quero mostrar para você quantas pessoas eu tiro, né, do hospital, né? E a gente sabe que tiraria quase todo mundo, né? Mas ninguém aceitou, né? Ninguém aceitou esse desafio. E eu tenho certeza que quem ficar, pegar a febre amarela, se cuidar, não tomar nenhum choque térmico, sair no vento com febre, ou tomar algum analgésico que corte a febre, qualquer esses procedimentos, né, que a gente sabe que é o que mata ao receber Jorei, aumentar esses anticorpos. Primeiro é a melhorar espiritualmente. A grande verdade é essa, melhorar espiritualmente. Ao melhorar espiritualmente, melhora também o corpo, né? O corpo passa a ter mais anticorpos e tudo, e a defesa do corpo fica em dia, né? Então, por que temer? Eu não esqueço, na década de 80, teve um professor japonês, não sei se vocês lembram da época que fez sucesso, o macrobiótico, né?
e ele era um grande professor vindo do Japão. Ele desafiou todos os médicos, falou assim: vocês podem injetar o vírus que quiser em mim, né? Pois meu corpo vai reagir. E ninguém topou o desafio dele e ficou por isso mesmo. Mas a gente acredita que sim, né? Por tão bem cuidado que é o corpo dele, né? Somente alimentos naturais e alimentos que realmente fazem bem para o corpo humano. E assim, né? Então, esse momento crucial, né, da humanidade é ficar tranquilo, né? Esse é o que Meishu Sama fala, né? Continuar com os seus afazeres espirituais, né? E ficar mais tranquilo, né? O bombardeamento de informações faz com que você pegue você de surpresa, né? Você está lá meio sonolento e assistindo o Jornal Nacional e aquilo vai entrando. E quando você percebe, você está acreditando, né? É assim que funciona, né? Não ficar sonolento. O mal está à espreita, então o que a gente tem que fazer, pelo menos vigiar. Faz um turno, então, né? Você dorme um pouco, o outro vigia, mas, sabe, estar sempre vigiando. E com os ensinamentos em dia, né? A leitura do ensinamento faz com que você fique acordado, né? Fique com os olhos bem abertos, né? Sabendo o que é o verdadeiro mal, né? E o que realmente leva o ser humano para a grande infelicidade, né? Então, para o dia de hoje, né, em homenagem aos nossos ancestrais, agradecer, né, do fundo do coração, porque meus ancestrais, eu não sei como ele está. Você vai saber como ele está, como você está, né? O que você sente, o que é o reflexo também deles, né? Aquela alegria que de vez em quando vem do nada, né? Você pode escrever que é a alegria deles, né? Através do fio espiritual a gente recebe. Então, nada melhor do que continuarmos na dedicação, continuarmos firme, né? E não ter essa palavra medo, né? Pois, estando com Meishu Sama, estando com Kannon, você está, né, com a energia criadora. Por isso, ao receber, né, cada vez mais receber Jorei, mas mais do que receber Jorei, é ministrar Jorei, né? Porque o Jorei é completo, né? A energia da terra, que é o seu corpo, a energia da água e a energia do sol, a energia do fogo, né? A própria Trindade que representa o Deus Supremo. Mas você ministrar tem um componente maior, né? Que você está também fazendo parte de Kannon, né? Que naquele momento você representa Kannon, você representa Meishu Sama ao ministrar Jorei, né? E com isso também uma grande espiritualidade nasce em cada um de vocês. É uma semente que vai entrando, né? A gente falou no culto passado sobre o ateísmo crescendo no mundo, é justamente por falta de não sentir a Deus, né? E Deus está nessa sensação, ao ministrar Jorei, né? Você sentir aquele calor atravessando o seu corpo e sabendo que esse calor, essa luz, está entrando para a pessoa que está recebendo, né? Quer dizer, é completo demais, né? Então, cada vez mais, daqui para frente, estar ciente dessa poderosa energia, né? Energia da criação do universo, né? Mas antigamente, não, é inédito. É inédito. Então, o que falarem não vai ser nada semelhante. Realmente é inédito, né? Então, daqui para frente, né, vamos entrar num período em que as pessoas vão ficar perdidas e quase loucas, né? Você vê nas filas, né, o comportamento das pessoas, né? Mesmo sabendo que muita gente tomou e morreu,
não tira a vontade das pessoas tomarem, né? Por total falta de esclarecimento. Nós vamos entrar agora esse ano, né, com o objetivo da abertura ao público da Torre de Miroco, e para isso precisamos adequar a acessibilidade, a lei. Então vai ser a próxima obra. Então temos agora o feriado, temos também o 4º domingo do mês, que vocês já estão acostumados a ir lá. Tem áreas que o mato, erva daninha, né, que começou a tomar conta. Então precisa ir lá um por um, né, retirar essas ervas. Porque como não é dado remédio nenhum, não é dado nenhum químico, né, vem a planta boa, vem a planta ruim também. Então precisa na mão tirar. E eu acho que isso é bem simbólico, bastante do que a gente tem que fazer com o nosso coração, né? Olhar bem, tirar as ervas daninhas e deixar bem bonito o local, né? Muito obrigado pela presença de todos.